Olá, vamos então para o nosso 4º episódio da série de estudos sobre o Reino de Deus aqui na Terra. E será que o Reino de Deus já chegou aqui na Terra? Alguém já viu? Onde fica? Vamos recorrer a alguns textos da Bíblia, a Palavra de Deus, que nos revela tudo o que precisamos saber, para encontrar a resposta a essas perguntas. E eu estou usando hoje a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Começamos com o que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 3, verso 2, que diz assim: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Quem fez essa afirmação foi João Batista, aquele que foi o profeta ungido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. Ele teve a missão de anunciar a vinda do reino de Deus à terra, na pessoa do Filho, que viria dos céus, Jesus. E João instruía diariamente ao povo para arrependerem-se dos seus pecados, ou seja, para que se preparassem para entrarem no reino de Deus. No reino de Deus não entra pecado, mas entra pecadores arrependidos, santificados no Espírito Santo por intermédio da obra de Jesus Cristo. Vamos agora ao texto que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, que diz: Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A missão de João havia terminado. Jesus já havia iniciado a sua própria missão e continuava anunciando a mesma coisa que João já dizia, Sendo que agora o reino realmente estava perto, porque Jesus foi quem trouxe o reino dos céus à terra. O reino de Deus estava nele, não de forma material, mas espiritual. Finalmente veremos o que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, os versos de 20 a 21, que diz assim: Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O que podemos concluir dessas afirmações bíblicas? Que o reino de Deus chegou à terra quando Jesus iniciou o seu ministério, Aos 30 anos de idade, há cerca de 2000 anos atrás. A partir de então, por intermédio de Jesus, cheio do Espírito Santo, muitos enfermos eram curados, pessoas possessas de espíritos malignos eram libertas, aleijados voltavam a andar, cegos a ver, surdos a ouvir e até mortos a reviverem. Tudo isso era a manifestação do reino de Deus que havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o reino não estava e não está fixado em determinado lugar, mas estava em Jesus. E hoje podemos afirmar que o reino de Deus está dentro de todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê no Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus terminou a sua missão aqui na terra e voltou para os céus, ele enviou o Espírito Santo e antes disso ele instituiu a igreja, a sua igreja aqui na terra, através do trabalho de quem? Dos apóstolos, seus primeiros discípulos, E estes também entraram no reino de Deus e faziam as mesmas obras de Cristo, faziam coisas maiores ainda, como ele mesmo disse, porque ele foi para o Pai e a igreja deu continuidade ao ministério de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Então, a chave é a seguinte: se você deseja pertencer ao reino de Deus aqui na terra, arrependa-se sinceramente dos seus pecados, Os pecados, que são manifestados através das obras da carne. E aí,
você se arrependendo dos seus pecados, sinceramente, receba Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Entregue o governo da sua vida a Jesus. Só assim você vai ter as condições necessárias para receber o reino de Deus em espírito dentro de você. E assim viver uma nova e maravilhosa vida aqui na terra, apesar desta terra estar repleta de iniquidades, de injustiças, de violências. E aí você terá também a garantia de viver na nova terra que Jesus prometeu e está preparando, para implantar na plenitude dos tempos. Nós só temos uma vida para viver nesta terra, e a oportunidade para herdar a nova terra está somente nesta vida. Então não perca mais tempo, entregue-se a Jesus e volte para Deus. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo as mais ricas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus para a sua vida, tá bom? E nós nos veremos no próximo episódio. Até lá!